Gancho, o paradoxo do esforço. Você consegue ouvir? As ondas do Atlântico acresciendo as áreas ensolaradas de Copacabana. Feche os olhos por um momento. Imagine que você está lá, respirando o ar vibrante e salgado do Brasil. Você se abaixa e pega um punhado dessa areia fina e dourada. Um punhado que representa seus desejos mais profundos, suas maiores ambições e todas as pessoas que você mais ama. Mas então, uma rajada de vento repentina sopra, e um medo primordial da perda toma conta de você. Instintivamente, você aperta o punho. Você coloca cada gota da sua vontade para segurar, espremendo esses pequenos grãos com toda a força que tem. Mas olhe bem, enquanto seus dedos ficam pálidos pela tensão, um paradoxo cruel começa a se revelar. A areia não fica. Ela escapa entre seus dedos, escorrendo mais rápido do que nunca, deixando sua palma ardendo e vazia. É exatamente assim que sua vida tem funcionado, e isso é exaustivo. Quanto mais você tenta controlar sua carreira com unhas e dentes, quanto mais você sufoca seus relacionamentos, ou quanto mais você força obsessivamente o sucesso para acontecer agora, mais eles recuam para as sombras. Essa coerção desesperada é um veneno. Ela mata seu magnetismo natural e sua centelha interior. Os antigos mestres estoicos e as mentes mais brilhantes da história guardavam um segredo, um poder tão silencioso quanto absoluto, a arte de abrir mão do controle. Eles não eram observadores passivos, eram guerreiros silenciosos. Eles entendiam que, para realmente possuir o mundo, você deve primeiro ter a coragem de abrir a mão. Quando você para de perseguir o destino por medo e esforço frenético, as forças do universo finalmente encontram um lar no seu coração. Então, me diga, você está pronto para deixar de lado o peso do seu ego e finalmente tocar o reino da verdadeira abundância? O portal estreito. Existe um limiar sagrado e fugaz, um portal estreito suspenso entre a luz do dia que se apaga e o vasto oceano escuro do sono profundo. É um estado natural de transe, onde a sentinela da sua lógica finalmente baixa a guarda, deixando um caminho aberto que leva diretamente ao tesouro do seu subconsciente. Mas eu preciso te avisar, esta é uma terra de vibrações delicadíssimas. Se você cruzar este portal carregando o peso de ansiedades intensas, contas atrasadas ou medo paralisante de um futuro incerto, você está, sem perceber, roteirizando um cenário de fracasso para o seu amanhã. O seu subconsciente não sabe distinguir entre realidade e medo. Ele simplesmente executa as últimas ordens que você entrega a ele antes de fechar os olhos. Olhe para o estúdio silencioso do gênio Salvador Dalí para entender esse poder. Ele costumava sentar-se em uma poltrona macia, segurando uma pesada chave de ferro diretamente sobre um prato de metal no chão. À medida que as sombras do sono começavam a puxá-lo, seu corpo relaxava completamente. A chave caía no prato com um estalo ressonante e ele despertava de sobressalto. Naquele milésimo de segundo de suspensão, ele tocava a fonte de suas obras-primas surreais de milhões de dólares, o lugar onde os sonhos mais ousados são forjados em realidade. Você não precisa da chave de Dalí. Tudo o que você precisa é da rendição consciente. Esta noite, enquanto seu corpo começa a afundar no colchão, solte as correntes da sua realidade atual. Sussurre para si mesmo sobre seus objetivos como se já fossem um fato concreto. Eu vivo em abundância, ou eu conquistei aquela montanha. Isso não é uma prece fraca, é uma ordem direta enviada direto para o centro de comando do universo. Quando você adormece no estado de um vitorioso, o mundo inteiro acorda para transformar esse roteiro na sua realidade. O paradoxo do arqueiro. Entre no mundo de um antigo arqueiro estoico, onde a linha entre o triunfo e a tragédia é tão fina quanto um fio de cabelo. Imagine a cena. Enquanto ele está lá, a corda do arco rende sob a tensão de músculos rígidos e pulsantes. Cada gota de sua concentração converge para a ponta da flecha. Ele controla o peso da puxada, a estabilidade sólida de seu braço e o olhar penetrante mirado exatamente no centro do alvo. No entanto, no instante aterrorizante em que a flecha deixa a ponta de seus dedos, uma verdade gelada desce sobre ele. Ele está totalmente impotente. Uma rajada de vento inesperada, uma leve bolsa de ar, qualquer uma delas pode roubar sua trajetória. Ele terminou o seu trabalho, o resto pertence ao destino. Este paradoxo é a chave secreta para desbloquear o verdadeiro poder de manifestação, uma chave que pouquíssimas pessoas possuem. Olhe para um templo do futebol no Brasil, o lendário estádio do Maracanã. Um jogador solitário está diante da marca do pênalti nos segundos finais dos acréscimos. Uma nação inteira segura o fôlego. Se a mente dele for envenenada por visões de uma taça de ouro reluzente,
ou pelo medo paralisante de ser criticado por milhões, suas pernas se tornarão de chumbo e seu coração baterá descontroladamente. A ansiedade pelo resultado futuro é o inimigo que assassina a precisão do presente. Mas um guerreiro estoico executa de forma diferente. Ele respira fundo, sente a grama sob seus pés e foca apenas na mecânica do seu chute, a única coisa que ele realmente controla. Ele dá tudo o que tem no momento de puxar o arco, então, com absoluta serenidade, ele simplesmente solta a mão. Quando você para de se agarrar ao resultado, você libera um fluxo de energia puro e inalterado para executar com perfeição. Não deixe que o medo do destino obscureça sua visão. Ame o processo e deixe que o universo se encarregue da trajetória final. Porque, quando você ousa verdadeiramente soltar a mão, é exatamente nesse momento que sua flecha encontra o alvo da maneira mais milagrosa possível. Citadel Interior. Nas profundezas dos becos estreitos e rachados de uma favela no Rio, onde o grave cru e pulsante do funk ecoa no concreto, onde os gritos dos vizinhos se chocam com as sirenes estridentes da rodovia lá embaixo, existe uma verdade que poucos conseguem enxergar. Dentro de uma casa pequena, sob um telhado de zinco fervendo no calor, um pai está sentado. Ele está imóvel, debruçado sobre uma planta rudimentar, desenhada à mão, da casa que sonha construir para sua família. Ao seu redor está o caos absoluto de uma luta brutal pela sobrevivência, mas seus olhos? Seus olhos refletem uma realidade totalmente diferente. Uma realidade de ordem. De uma determinação inabalável. Ele não ouve o barulho. Ele está dentro de uma cidadela interior, uma fortaleza mental que nenhuma força externa pode invadir, a menos que ele abra o portão. O maior erro que cometemos ao tentar manifestar é esperar. Esperamos pelas condições perfeitas. Esperamos por um quarto silencioso, por férias distantes, ou por aquele momento em que todas as contas finalmente estejam pagas. Mas o universo não funciona assim. O verdadeiro poder não vem de silenciar o mundo lá fora. Ele vem de manter sua mente inabalável, mesmo quando o chão sob seus pés está tremendo. Entenda isto, o silêncio não é a ausência de sol, é a presença de um foco absoluto. Quando você constrói essa cidadela, você se torna o olho do furacão, o único ponto de quietude enquanto o mundo gira fora de controle. Desse centro de paz, sua frequência é transmitida em sua forma mais poderosa. Não espere o mundo ficar quieto para encontrar seu relaxamento. Vá para dentro. Feche a porta da sua mente. E comece a construir seu novo mundo bem no coração da tempestade. Porque aqui está o mistério. Quando você se torna o centro imóvel da tempestade, o mundo inteiro não tem escolha a não ser se ajustar ao seu silêncio. A visualização visceral. Sua mente não é apenas um depósito de memórias. Ela é um portal capaz de viajar pelo espaço e pelo tempo, uma chave mestra que abre realidades que ainda nem sequer nasceram. Mergulhe nas sombras das colinas de Hollywood, por volta de 1990. Lá, em um carro caindo aos pedaços e devorado pela ferrugem, está um jovem ator falido chamado Jim Carrey. Ele observa as luzes brilhantes da cidade lá embaixo, envolto em uma quietude profunda e quase sobrenatural. Sua carteira está vazia, sem uma única nota alta, mas ele guarda nela um tesouro, um cheque que ele mesmo escreveu, no valor de $10 milhões, por serviços de atuação prestados. Carrey não estava apenas tendo fantasias. Todas as noites, em um estado de relaxamento absoluto e profundo, ele permitia que sua mente viajasse para o futuro. Ele não via apenas os números, ele sentia o cheiro da tinta fresca naquele cheque. Ele sentia a textura rugosa do papel entre os dedos. Ele ouvia os sussurros de admiração de um público fiel. Ele saboreou o gosto do sucesso de forma tão vívida que cada célula do seu corpo acreditou que aquilo já era real. E 10 anos depois, quase no mesmo dia, o universo respondeu, com um contrato de $10 milhões pelo filme Debbie e Lloyd. O segredo deste poder reside nos detalhes avassaladores. Quando você mergulha em um estado de rendição profunda, a fronteira entre o agora e o que vem depois simplesmente se dissolve. Pare de observar seus objetivos da arquibancada como um espectador. Entre na cena. Sinta o couro macio daquele sofá na casa dos seus sonhos. Respire o aroma da liberdade enquanto ele preenche seus pulmões. Quanto mais vívida for a imagem, mais pura será a vibração, e mais fácil será para o universo encontrar o seu endereço entre bilhões de almas. Deixe sua mente ir primeiro para explorar o território, e a realidade não terá outra escolha a não ser seguir o caminho. Amor fati, obedio no destino. Nas profundezas da alma, existe uma força primordial que os guerreiros estoicos chamam de amor fati, o amor ao destino.
Isso não é uma resignação frágil ou fraca diante das dificuldades. É um beijo apaixonado e desafiador na realidade, mesmo quando essa realidade está desmoronando sob seus pés. Porque, quando você finalmente ousa amar as rachaduras, você despoja o medo de sua única arma, a resistência. Imagine a madrugada silenciosa de um empreendedor que acabou de ver seu império desmoronar em falência total. Em meio às ruínas de um legado que levou uma vida inteira para construir, em vez de deixar o desespero devorá-lo, ele se senta. Ele respira fundo, calmamente, e sorri para o silêncio. Ele não pergunta por que comigo. Em vez disso, ele sussurra: este é exatamente o remédio amargo que eu precisava para acordar. Nesse estado de rendição absoluta no olho do furacão, quando seu antigo ego arrogante finalmente virou cinzas, seus olhos subitamente captam o vislumbre de um caminho estreito que ele nunca havia notado antes. Uma oportunidade oculta, brotando das próprias ruínas de seus erros passados. O verdadeiro segredo da manifestação não está em implorar para que o mundo mude para satisfazer seus caprichos. Trata-se de transformar cada evento, por mais brutal que seja, no combustível para o seu sucesso. Quando você vê suas cicatrizes através da lente do kintsugi, aquela arte antiga onde o ouro derretido é derramado nas fendas para tornar um vaso quebrado mais precioso do que jamais foi, você alcança o estado mais elevado de relaxamento. Você não precisa mais viver a vida com os punhos cerrados, tentando controlar cada milímetro do seu caminho. Você para de lutar contra a correnteza, porque sabe que, para onde quer que o rio o leve, é exatamente lá que o seu tesouro o espera. Ame o seu destino, e o destino responderá a você com milagres escondidos sob as bordas afiadas da dificuldade. A arte do fluxo. Ouça a pulsação da selva sul-americana, onde o majestoso Amazonas inicia sua jornada de milhares de quilômetros através de um continente. Você já se perguntou, como uma força tão suave quanto a água pode conquistar picos imponentes de rocha implacável? O segredo não está na colisão violenta. Ele reside na arte da fluidez. Ao enfrentar penhascos milenares de granito, o Amazonas nunca desperdiça energia tentando derrubá-los em um acesso de fúria inútil. Em vez disso, ele observa. Ele busca as menores fendas. Ele tece seu caminho entre os obstáculos com uma persistência silenciosa e inabalável. E no final, o rio flui orgulhosamente para a vastidão do oceano, enquanto as montanhas ficam para trás, estáticas, desgastadas e imóveis. O controle, para nós, é um fardo pesado que nos deixa vazios e exauridos. Desejamos um roteiro rígido para nossas vidas e, quando a realidade ousa sair do curso, reagimos com raiva e apertamos ainda mais o nosso punho. Mas entenda isto, o fluxo não é um sinal de rendição fraca. É um privilégio sagrado reservado aos mais sábios entre nós. Quando você se encontrar batendo de frente com um muro em sua carreira, ou estagnado em um relacionamento sem uma resposta clara, esse é o universo te lembrando: pare. Dê um passo atrás. Às vezes, aceitar um desvio, encontrar um caminho mais suave e fluido, é, na verdade, a maneira mais curta e menos dolorosa de chegar ao seu destino. A rendição absoluta acontece quando você confia no fluxo do seu destino, sabendo que cada curva do rio guarda um significado profundo. Não lute para ser uma pedra rígida, destinada apenas a ser desgastada pelo tempo. Seja água. Porque a água sempre encontra o seu caminho, mesmo através dos terrenos mais cruéis. A gratidão como um imã. Perca-se por um momento no labirinto de arranha-céus e no ritmo sufocante de São Paulo, onde uma mulher se encontra na borda afiada da ruína financeira. As contas acumuladas são como montanhas, e cada respiração que ela dá está impregnada pelo gosto amargo da escassez. Nesse mundo do não é o bastante, a mente dela se tornou um buraco negro, sugando cada gota de esperança, transmitindo uma frequência de desespero para o vazio vasto e indiferente. Mas, em seu ponto de ruptura absoluta, ela iniciou um ritual de transformação profunda e misteriosa. Todas as manhãs, enquanto os primeiros raios de sol perfuravam a névoa densa da cidade, ela pegava uma caneta e escrevia 3 coisas que faziam seu coração bater um pouco mais rápido. Ela não escreveu sobre dinheiro. Ela não escreveu sobre sonhos distantes e impossíveis. Em vez disso, ela encontrou gratidão pelo ar puro que preenchia seus pulmões. Ela encontrou gratidão no sorriso inocente de seu filho, um raio de luz que cortava a penumbra de sua realidade. Você percebe o segredo aqui? O universo é um vasto espelho cósmico, refletindo exatamente a frequência que você projeta. Se você grita "eu preciso", a realidade apenas ecoará de volta "eu sinto falta". Mas quando essa mulher começou a viver na vibração da gratidão,
O imã em sua alma foi finalmente ativado. Uma mudança estranha começou a acontecer. Antigos clientes retornaram. Novas oportunidades de negócio emergiram das sombras, de onde ninguém pensaria em olhar, como se estivessem sendo atraídas para ela por uma luz invisível. Veja, a gratidão não é um elogio vazio ao destino. É um decreto soberano enviado ao coração da realidade, dizendo: eu reconheci a riqueza que já está aqui, e estou pronta para receber a grandeza que está por vir. Quando você para de encarar o vazio do que falta e começa a valorizar as fagulhas douradas sob seus pés, esse é o momento em que o universo derrama todo o seu tesouro na palma da sua mão. O poder da respiração e do silêncio. Escute as batidas do seu próprio coração, em um mundo que nunca para de gritar. Você sabia que dentro da cabine apertada de um caça, cruzando o céu em velocidades supersônicas, quando os alertas vermelhos começam a piscar e uma falha letal é iminente, a primeira coisa que um piloto de elite faz não é apertar freneticamente o botão de emergência? Eles respiram fundo. De forma lenta e constante. Essa respiração não é apenas oxigênio. É um comando supremo enviado ao sistema nervoso. Ela força o cérebro a abandonar instantaneamente o pânico primordial e entrar no reino da clareza absoluta, o lugar onde os problemas são resolvidos. Sua respiração é sua âncora sagrada. É a única coisa que impede sua alma de ser varrida pelos ciclones da realidade. Quando você domina sua respiração, você domina seu destino. O mundo moderno é uma cacofonia de notificações, expectativas esmagadoras e ansiedade sem fim. Em meio a todo esse ruído, a voz da sua intuição, seu guia mais sábio e misterioso, fica enterrada sob a estática. Muitas vezes falhamos em manifestar porque estamos ocupados demais gritando com o universo, em vez de nos tornarmos silenciosos o suficiente para ouvir a resposta. Entenda isto: o silêncio não é um vácuo vazio. O silêncio é uma frequência. Quando você reserva apenas 5 minutos por dia para a quietude absoluta, você está cortando a interferência. Você está sintonizando sua mente com as batidas do coração do próprio universo. É nesse silêncio aterrador que as grandes soluções que você persegue há tanto tempo finalmente se revelam em resplendor. Para de caçar respostas. Crie um espaço silencioso e vasto o suficiente, e a resposta encontrará seu próprio caminho de volta para o seu coração. A abundância e a alma da flor. Entre comigo em um jardim silencioso ao primeiro romper da alvorada, onde o jasmim e as orquídeas selvagens realizam, silenciosamente, um milagre que tantas vezes esquecemos. Observe de perto: uma flor nunca se esforça para florescer. Ela não sua de ansiedade, preocupada se o sol vai acordar amanhã, ou se o orvalho da manhã será suficiente para nutrir suas pétalas frágeis. Ela simplesmente existe. Ela pulsa com a grande batida do coração do cosmos, irradiando sua fragrância com confiança absoluta quando o momento é o certo. Aquela flor entende uma verdade suprema: a abundância não é algo que você persegue, é um estado que você irradia. A verdadeira abundância começa como um sussurro profundo dentro da sua alma. A maioria de nós falha em manifestar porque estamos transmitindo a frequência da escassez, estamos sendo sufocados pelo medo de não ser o suficiente, pelo medo da perda, pelo medo de que o universo, de alguma forma, tenha nos esquecido. Mas olhe para a natureza. Veja como a lei da fartura está escrita nas veias de cada folha. Este universo não está trabalhando contra você. Ele é uma grande mãe, um arquiteto silencioso, tecendo cada recurso apenas para apoiar o seu florescimento. O mistério deste poder reside em uma única coisa: a cessação da preocupação. Quando você realmente acredita que faz parte deste fluxo infinito, sua atenção se dissolve como a névoa da manhã sob um sol ardente. No momento em que você solta e sorri para a riqueza do agora, seja um único suspiro profundo ou uma refeição simples e quente, você abriu oficialmente os portais da manifestação. Você não é mais um mendigo do destino, você é um coautor com o universo. Viva com o coração de uma flor, sem esforço, sem dúvida, apenas confiança absoluta no cuidado da natureza. Porque, quando você está preenchido por dentro, o mundo lá fora não tem escolha a não ser refletir essa riqueza de volta para a sua realidade. O encerramento, a lenda de Luna. Vamos encerrar esta jornada de despertar com uma lenda que ainda ecoa pelos vales cobertos de névoa do espírito, a lenda de Luna. Luna não possuía varinhas mágicas, nem feitiços antigos. Ela simplesmente detinha a chave de um laboratório interno da mente inabalável. Sua avó costumava sussurrar: os pensamentos são as sementes, e as emoções são a água que lhes dá vida. Diante da terra seca e rachada que cercava sua casa, Luna não reclamou.
Todos os dias, sob um sol escaldante, ela fechava os olhos e viveria em uma realidade diferente. Ela sentia o aroma embriagador do jasmim. Ela ouvia a música borbulhante de um riacho que estava seco há décadas. Ela plantou suas sementes com a postura silenciosa de uma rainha estoica, sem ser tocada por uma única sombra de dúvida. Quando seus vizinhos zombaram de sua visão, chamando-a de tola, Luna respondeu apenas com a graça do seu silêncio. E então, em uma manhã, a própria terra se transformou. O riacho voltou, e o jardim explodiu em uma sinfonia vibrante de cores. O segredo de Luna era tão simples quanto profundo. Acredite que já lhe pertence. Visualize com todo o seu coração. Depois, dê um passo atrás e deixe o universo terminar o trabalho. Quem lá quer deixar você com uma verdade suprema? Sua vida é esse solo sagrado. Nosso maior erro é a nossa própria impaciência, o ato frenético de desenterrar a semente todos os dias só para ver se ela brotou. Essa dúvida é a geada que mata o broto inteiro. Regue seus sonhos com gratidão. Proteja-os com o aço da sua disciplina. E então, tenha coragem de se sentar, soltar e esperar pela colheita. O sucesso não precisa da sua ansiedade para crescer, ele precisa da sua serenidade para amadurecer. Se você está pronto para parar de lutar contra o vento e começar a fluir com o seu destino, deixe um comentário abaixo. Eu escolho a serenidade. E não se esqueça de se inscrever no Modern Invictus Sois Wisdom para treinar comigo como um vitorioso silencioso. O universo ouviu o seu pedido, agora é hora de deixá-lo responder.